Derramamento de sangue perto da Casa Branca. Trump explodiu. Socorro. Washington está paralisada. O presidente dos Estados Unidos está mobilizando tropas para a capital após um ataque sangrento. A América está em pânico. Trump promete vingança pelos guardas mortos e a bomba migratória explodiu. A América está fervendo em protesto. Vazamentos de informações sobre as escutas de Trump estão vindo de todos os lados. Vou contar todos os detalhes em instantes. Olá, você está assistindo o Creda Hoje. Com você, Salomia Dolik, e estes são os últimos acontecimentos. Houve um tiroteio perto da Casa Branca. Como resultado do incidente, 2 soldados da Guarda Nacional ficaram feridos por tiros. A informação foi divulgada pela polícia do Distrito de Colômbia. As causas do tiroteio, que aconteceu por volta das 15 horas no horário local, ainda são desconhecidas. Incidente crítico. A polícia do Distrito de Colômbia está no local do tiroteio, no cruzamento da 17ª Rua com a Rua Perrin, no noroeste. Por favor, evite essa área. Atualizações serão fornecidas posteriormente. Dois membros da Guarda Nacional do ZEUA, que ficaram feridos durante o tiroteio perto da Casa Branca, no centro de Washington, estão em estado crítico, afirmou o diretor do FBI, Kash Patel. 2 dos nossos corajosos soldados da Guarda Nacional foram alvo de um ataque ousado durante um terrível ato de violência. O estado deles é crítico. Mais tarde, foi informado que eles faleceram. O agressor ficou ferido e foi detido. Segundo as autoridades americanas, ele chegou ao país vindo do Afeganistão em 2021. Além disso, o ataque aos soldados da Guarda Nacional foi intencional, informou aos jornalistas a prefeita do Distrito de Colômbia, Muriel Bowser. Sabemos que foi um tiroteio direcionado. Uma pessoa que aparentemente escolheu essas unidades da guarda como alvo foi detida. O presidente do ZEUA, Donald Trump, chamou o ataque aos soldados de ato de terrorismo. Segundo o líder americano, o agressor pagará um preço muito alto por suas ações. O animal que atirou em 2 membros da Guarda Nacional, ambos gravemente feridos e agora em 2 hospitais diferentes, também está gravemente ferido. Mas, apesar disso, pagará um preço muito alto. Trump fez um pronunciamento após o tiroteio perto da Casa Branca. O político confirmou que ele veio do país Afeganistão. Trump chamou esse país de um buraco infernal na terra e destacou que o atirador foi trazido pela administração de seu antecessor, Joe Biden. Trump garantiu que está totalmente determinado a conseguir uma punição severa para o suspeito do tiroteio. Trump também afirmou que as autoridades dos Estados Unidos devem verificar todos que entraram no país vindos do Afeganistão durante a administração anterior de Joe Biden, mais uma vez criticando seu antecessor. Esse ataque horrível foi uma manifestação do mal, do ódio e do terrorismo. Esse é um crime contra toda a nossa nação. Isso é um crime contra a humanidade. O líder americano também confirmou que instruiu o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, a enviar mais 500 membros da Guarda Nacional para Washington. Vamos tornar a América absolutamente segura novamente. Como informou a emissora CBS, citando fontes, agentes da lei identificaram o agressor como Ramanullah Lakinwala, cidadão afegão de 29 anos. Mais tarde, o Serviço de Cidadania e Imigração do ZEUA declarou que o processamento de todos os pedidos de imigração relacionados a cidadãos do Afeganistão está suspenso por tempo indeterminado. A proteção e a segurança da nossa pátria e do povo americano continuam sendo nossa principal tarefa e missão. Ao mesmo tempo, uma onda de protestos tomou conta de Washington. Os americanos estão exigindo em massa o impeachment de Trump. Recentemente, aconteceu uma manifestação para destituir o regime bem em frente à Casa Branca. A Axios informa que a manifestação vai acontecer. E no mês passado, milhões de americanos saíram às ruas para a Marcha Sem Reis. Os ZEUA estão fervendo, o caldeirão político está saindo do controle. Tudo isso acontece em meio à polêmica em torno do plano de paz de Trump para a Ucrânia. Vale lembrar que a mídia ocidental divulgou recentemente um documento com 28 pontos. Muitos especialistas e políticos o chamaram de capitulação da Ucrânia.
O próximo episódio desse thriller político aconteceu em 23 de novembro, em Genebra. Uma reunião de emergência entre as delegações dos Estados Unidos, Ucrânia e Europa reescreveu o plano para torná-lo mais vantajoso para Kiev. Depois, Trump recuou e o documento foi revisado novamente. Mas isso acabou sendo só o aquecimento. Em breve, Zelensky vai se encontrar pessoalmente com o presidente dos Estados Unidos para garantir as condições necessárias para a Ucrânia. Será que a Ucrânia vai conseguir virar o jogo a seu favor? As informações mais atualizadas sobre as negociações de paz se confere a seguir. Sem restrições para as Forças Armadas da Ucrânia, sem proibição de entrada na OTAN e muito mais. O chamado Plano Trump, em sua forma original, já não existe mais. Segundo o Financial Times, ele foi reduzido em quase um terço. No entanto, os detalhes ainda não foram divulgados. No momento, depois de Genebra, há menos pontos, já não são 28, e muita coisa certa foi considerada nesse novo quadro. Ainda há muito trabalho a ser feito por todos juntos. É muito difícil. Para criar o documento final, e é preciso fazer tudo com dignidade. E valorizamos o fato de que a maior parte do mundo está disposta a nos ajudar. E o lado americano está com uma postura construtiva. Fontes informadas sobre o andamento das negociações informam que as partes concordaram em continuar discutindo apenas questões relacionadas às relações bilaterais entre a Ucrânia e o ZEWA. Certos temas devem ser tratados em outros formatos. Afinal, na versão inicial, o documento continha nuances que não dependem da Ucrânia de forma alguma. Agora, unindo-se em uma frente única, a Europa e a Ucrânia decidiram discutir com os Estados Unidos cada um as suas próprias questões, levando em consideração os interesses um do outro. Essa ligação permite agir não apenas em conjunto, mas também evidencia de maneira clara e inequívoca que os interesses comuns, que são compartilhados por todos os envolvidos, de fato criam uma base sólida, estável e duradoura para agir juntos, cooperando de forma harmoniosa e eficiente. Ao mesmo tempo, para evitar vazamentos após a reunião, nenhuma cópia do novo acordo de paz foi entregue. O primeiro vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Serhiy Kyslytsya. As cópias do documento acordado em Genebra foram recolhidas de todos, exceto dos chefes das delegações. Mesmo assim, alguns detalhes ainda vazaram para a imprensa em forma de boatos. Por exemplo, uma recusa clara em reduzir o número das forças armadas sob a imposição de Moscou. Nossos parceiros europeus disseram de forma muito clara que a soberania da Ucrânia não pode ser discutida de jeito nenhum. E quaisquer restrições ao exército, a capacidade da Ucrânia de aderir a uma ou outra união também não têm o direito de serem discutidas. E desse ponto de vista, é óbvio que as exigências, como por exemplo a alteração da Constituição da Ucrânia para impedir a adesão à OTAN, serão suspensas. E me parece que esses são os principais pontos importantes. Mas outro ponto extremamente importante para a Ucrânia foram as discussões sobre garantias de segurança. Na opinião dos analistas, os representantes de Washington conseguiram transmitir que tais compromissos por parte da Rússia não significam absolutamente nada. Por isso, os únicos verdadeiros garantidores podem ser apenas acordos com o ZEWA e a Europa, assim como o desenvolvimento irrestrito do complexo industrial militar dentro da própria Ucrânia. E aqui, pela primeira vez, foi dito que essas são garantias, não só para a Ucrânia, mas para todo o continente. É muito importante que, atualmente, na Europa, se fale abertamente sobre a necessidade de garantir a paz por meio da força militar e da preparação estratégica. Ou seja, os países europeus já afirmam oficialmente, em consenso e de maneira clara, que precisamos estar totalmente prontos para lutar contra a Rússia, inclusive no território da Ucrânia. Caso, após a assinatura do acordo de paz, a Rússia, porventura, venha a descumprir os termos estabelecidos ou a ameaçar novamente a estabilidade e a segurança da região europeia. Viole os acordos. Esse momento, na minha opinião, marca uma verdadeira mudança tectônica, porque antes ninguém falava sobre essas coisas. Ao mesmo tempo, na Casa Branca, consideram que as negociações para encerrar a guerra na Ucrânia foram produtivas. Mas ainda restam algumas divergências, declarou a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, após a reunião. Em entrevista à Fox News, ela também disse que o fornecimento de armas à Ucrânia tem um limite e não pode ser infinito. Como que insinuando o que acontecerá com a ajuda do ZEWA se Kiev pressionar demais sua posição. No entanto, mesmo na questão das armas, nada é tão simples assim. É a Europa que compra armamento americano para a Ucrânia. Compra mesmo.
E desse ponto de vista, as ameaças de Trump, que soaram como não fornecer armas para a Ucrânia, na verdade, seria uma violação do acordo não só com a Ucrânia, mas também com a Europa. E a perda de contratos bilionários e o pagamento de multas por rompê-los claramente não é o que Donald Trump espera. Enquanto isso, a delegação americana já está em Abu Dhabi, onde por alguns dias aconteceram reuniões com o lado russo. A Federação Russa receberá um plano de paz, acordado no domingo entre o ZEUA e a Ucrânia. Na opinião dos especialistas, considerando que anteriormente as declarações de Moscou eram do tipo "não vimos nada e precisamos entender a questão", desta vez o Kremlin também não está particularmente disposto a ser construtivo. Mas isso dá à Federação Russa a oportunidade de já construir o sistema no qual eles nem sequer vão, digamos assim, se envolver ou considerar esse plano. Dessa forma, eles tentam manter a iniciativa do próprio lado e não se envolver nesse processo de negociação. Porque se envolver significa, basicamente, jogar pelas regras dos outros, de acordo com as regras de Kiev, da Europa e de Washington. Moscou, mais uma vez, não quer ficar numa posição em que seja conhecida. E quando é percebida, principalmente pelos estados, como um obstáculo fundamental para alcançar a paz. No entanto, como dizem os analistas, ninguém realmente espera que Putin aceite, sem pressão, condições aceitáveis para a Europa. E essa pressão deve vir, antes de tudo, de Washington. Portanto, a principal tarefa é convencer justamente os Estados Unidos de que o plano de paz deve ser exatamente assim. A julgar pelo fato de que as negociações não se prolongaram muito e terminaram com um jantar amistoso, isso é claramente um sinal e uma indicação de que tudo correu mais do que positivamente, mais do que bem. E nós sabemos do caráter bastante complicado de Steve Witkoff, uma pessoa extremamente rica e igualmente extremamente exigente. Ele nunca teria concordado, nem mesmo, digamos, por cortesia, ele simplesmente não teria concordado. Perder tempo e gastar energia se ele não achasse que os resultados das negociações o satisfizeram. Enquanto isso, para garantir que o próprio Trump não se desviasse do curso de resolução pacífica aprovado na reunião, voaram para Washington os maiores amigos do presidente americano na política europeia: o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que já demonstraram várias vezes que sabem como lidar com Donald Trump. Mais um escândalo grandioso. Steve Witkoff ensinou Putin como negociar a paz com Trump. Altos funcionários da Casa Branca e do Kremlin foram grampeados e depois o material comprometedor foi divulgado na imprensa. Confere todos os detalhes agora mesmo. O enviado especial de Donald Trump, Witkoff, era um diplomata extremamente pró-Rússia. Os boatos de que Steve gostava de Moscou, onde ele comia cheburek no café da manhã com prazer, já circulavam há muito tempo. Mas agora a Bloomberg publicou a transcrição da conversa de Witkoff com o conselheiro de Putin, Ushakov, que aconteceu em 14 de outubro. O americano sugeriu diretamente ao lado russo que se adiantasse à Ucrânia e conversasse com Trump antes do encontro dele com Volodymyr Zelensky. O amigo de Donald sugeriu aos russos quais palavras usar para conquistar o coração do presidente americano. Witkoff está completamente jogando do lado da Rússia e sugerindo movimentos. E oferecendo seus serviços ao máximo, se submetendo totalmente à Rússia e, ao redor de Trump, construindo castelos de sentido muito estranhos e ilusórios contra a Ucrânia. Bem, pelo menos essa história se tornou pública. Esse vazamento é um dos escândalos mais barulhentos no círculo de Donald durante seu segundo retorno ao Salão Oval. Especialistas políticos ficam surpresos com a forma como os russos manipulam os americanos. Nas conversas telefônicas, o verdadeiro profissional parece ser o Ushakov, que, por exemplo, sem nenhum problema, conta a Witkoff que a Rússia, para agradar Trump e valorizar seus esforços de pacificação, até desistiu de realizar a cúpula russo-árabe. Mas isso é mentira, porque foram os líderes dos países árabes que se recusaram a ir a Moscou, pois começaram a se orientar principalmente para os Estados Unidos e só depois, bem depois, para Putin. Mas o Ushakov, com total tranquilidade, apresenta a derrota da diplomacia russa ao inexperiente Witkoff como um gesto de boa vontade por parte do Kremlin. E há muitos episódios assim nessas conversas. O vazamento sensacional deveria ter causado mudanças de pessoal ao redor de Trump, mas o presidente americano surpreendeu os jornalistas com sua aparente indiferença. Todos os métodos servem para chegar a um acordo, garantiu Trump.
Isso é uma coisa padrão, entende? Ele precisa vender isso para a Ucrânia, ele precisa vender a Ucrânia para a Rússia. É exatamente isso que faz quem fecha acordos. Em meio ao escândalo, Trump enviou Witkoff para negociações em Moscou e seu novo representante, Driscoll, de volta para retomar contato com o lado ucraniano. Segundo Donald, agora não há prazo para Zelensky assinar o acordo quadro. Mas, segundo analistas, os Estados Unidos continuam pressionando Kiev. O 47º presidente dos Estados Unidos não se opõe a se encontrar com Zelensky, mas só depois que ele assinar o documento necessário. Enquanto isso, a mídia afirma que os diplomatas ucranianos conseguiram rejeitar e refazer pelo menos 3 pontos do documento, escrito e traduzido por Dmitry Witkoff e Daniel Driscoll. Durante sua primeira visita à capital ucraniana, garantiu aos militares ucranianos que eles inevitavelmente seriam derrotados. Os russos, como já disse várias vezes, desde o início não planejavam cumprir nenhum plano, mesmo que os 28 pontos russos permanecessem completamente inalterados. Porque o objetivo desse plano não é congelar a guerra russo-ucraniana, nem acabar com a guerra russo-ucraniana. O objetivo desse plano, elaborado pelos russos, é ganhar tempo. E para não permitir que Trump agora imponha mais sanções contra a chamada Federação Russa. Na Casa Branca, já há receio de que o Kremlin possa até rejeitar o plano de paz atualizado. Agora é interessante ver como vai terminar essa viagem de Stephen Witkoff para Belokamen, com o que vão recebê-lo e que prêmios vão entregar ao seu regimento de admiradores do Círculo de Trump. E o que vocês acham do que aconteceu na Casa Branca? Estamos esperando seus comentários. Vem mais por aí. Fiquem por dentro do principal e não esqueçam de deixar o like. Que tenhamos um céu de paz sobre nossas cabeças.